Olá, o Entenda a Notícia desta semana é sobre política. Mas calma, não precisa assustar, eu quero contar para você como funciona a política brasileira. 2018 é ano de eleição e é o nosso voto que pode fazer a diferença. Você está contente com a situação do Brasil? Ou acha que tem muita corrupção e precisa mudar tudo? É para isso que serve o voto. Mas antes de escolher um candidato, a gente precisa saber o que ele pode fazer por nós. Você sabe qual o papel do vereador aí da sua cidade? E o deputado estadual? Qual a diferença entre o deputado federal e o senador? É isso que eu vou te contar agora. E nós vamos começar pela nossa cidade. Vamos descobrir o que faz um vereador. O trabalho do vereador é cuidar das leis municipais. Ele elabora e vota projetos que envolvem os impostos da cidade, transporte público, educação, água e esgoto. Também é papel do vereador fiscalizar o poder executivo, ou seja, o prefeito aí da sua cidade. É papel do vereador ainda fiscalizar como utilizar o orçamento do município e se as leis estão sendo cumpridas pelo poder público. O número de vereadores varia de cidade para cidade, depende do número de habitantes. Por exemplo, o município de Serra da Saudade, em Minas Gerais, tem a menor Câmara Municipal do país, com apenas 9 vereadores. Já São Paulo tem o maior número de vereadores, são 55. E o salário deles também pode variar, vai de cerca de R$5 mil por mês até pouco mais de R$20 mil por mês. Vamos passar para o âmbito estadual agora, falar do deputado estadual. As funções são parecidas com a do vereador, mas envolvem o estado inteiro. O deputado estadual elabora e vota leis estaduais. Ele também fiscaliza o trabalho do governador e observa o bom uso do orçamento estadual. O número de deputados estaduais também é relativo, depende do número de habitantes do estado. Os deputados estaduais têm bastante autonomia, eles têm a função de se auto-administrar. Isso quer dizer que eles decidem como vai ser o funcionamento da Assembleia Legislativa. E também cabe a eles definir o salário do governador, vice-governador e dos próprios deputados. Mas o ganho de cada deputado tem que ser equivalente a, no máximo, 75% do salário do deputado federal. E já que eu falei de deputado federal, vamos para Brasília entender como funciona o Congresso Nacional. E, em primeiro lugar, o Congresso é a casa do povo. Isso significa que eu e você temos livre acesso a ele. Nós, eleitores, temos o dever de acompanhar e fiscalizar o trabalho de deputados federais e senadores. É nosso direito acompanhar as sessões que acontecem no Congresso e termos acesso a projetos de lei, discurso e até os gastos de cada parlamentar. E o Congresso Nacional tem algumas funções. A principal delas é fazer as leis do nosso país. Os parlamentares também podem aperfeiçoar a legislação que já existe. Também cabe a deputados e senadores fiscalizarem o presidente da República. São eles que aprovam o orçamento anual do Brasil, julgam as contas apresentadas pelo Poder Executivo, analisam as concessões de emissoras de rádio e TV. E existem até funções mais curiosas, olha só. Segundo a Constituição, é papel do Congresso resolver acordos internacionais que envolvem o patrimônio público e até autorizar o presidente a declarar guerra ou paz no país. Agora vamos entender um pouco como funciona cada casa do Parlamento brasileiro, começando pela Câmara Federal. A Câmara tem 513 deputados e eles representam o Brasil inteiro. O número de deputados por estado depende dos habitantes daquele estado. São Paulo, de novo, tem a maior bancada, são 70 deputados. Já as menores bancadas têm 8 deputados cada. Elas representam os estados de Tocantins, Sergipe, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Amapá, Amazonas, Acre e o Distrito Federal. Vamos falar do mandato dos deputados agora. O mandato deles é de 4 anos. E na prática, o voto do eleitor vai para o partido ou para a coligação. Um partido precisa ter um número mínimo de votos para conseguir eleger um deputado. Isso é o chamado coeficiente eleitoral. Por isso que aqueles candidatos famosos que atraem muitos votos são interessantes para os partidos, porque eles conseguem levar mais candidatos até a Câmara.
Uma reforma política que pode mudar essa conta está em análise no Congresso, mas ela só passa a valer para as eleições de 2022. Com relação ao trabalho dos deputados, agora é papel exclusivo deles autorizar a instauração de um processo contra o presidente da República, o vice-presidente e os ministros de Estado. Os deputados também aprovam as contas do presidente, caso eles não as apresentem ao Congresso no prazo máximo de 60 dias após a abertura do ano legislativo. E agora quer saber quanto ganha cada deputado para fazer essas funções? Cerca de R$ 33.700 por mês, mais os benefícios. No fim de um ano, os deputados custam para o país a soma de R$ 1 bilhão. Vamos ver o Senado agora? O Senado tem 81 membros. Cada estado tem direito a 3 senadores, independentemente do número de habitantes daquele estado. E o mandato do senador é de 8 anos. Mas então, por que a cada 4 anos nós precisamos votar para senador? Porque eles têm mandatos alternados. Em uma eleição, nós renovamos 1/3 da casa. Depois de 4 anos, outros 2/3 são eleitos. Assim, segundo a Constituição, existe uma continuidade dos projetos que estão em análise e em votação. E diferente do que acontece na Câmara, na eleição para o Senado, o eleitor vota no candidato, não no partido. Portanto, os 3 candidatos com mais votos do Estado são eleitos. E os senadores também têm algumas funções exclusivas, assim como os deputados. Por exemplo, julgar presidente, vice-presidente e os ministros de Estado, desde que a Câmara autorize a abertura do processo. Eles também podem julgar os comandantes da Marinha, Exército, Aeronáutica, os ministros do Supremo Tribunal Federal e os membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Os senadores ainda aprovam a escolha do presidente do Banco Central, do Procurador-Geral da República e dos embaixadores do Brasil no exterior. Além disso, cabe só a eles autorizar o governo a obter empréstimos no exterior. E para tudo isso, cada senador também recebe cerca de R$ 33.700 por mês, mais uma série de benefícios. O contribuinte, que somos nós, paga mais de R$ 3 milhões por mês para os senadores. É muito dinheiro, não é? É por isso que nós precisamos ficar atentos e cuidar do trabalho de cada um deles que nos representam. Quando você for à urna na próxima eleição, lembre que é o seu dinheiro que vai pagar o salário do seu candidato se ele for eleito. Pense bem, então, antes de votar. Bom, o Entenda a Notícia vai entrar de férias em janeiro, a gente volta em fevereiro com mais notícias. Ótimo começo de ano e até lá!